Olá, seja muito bem-vinda ao podcast da Poracá, onde a gente compartilha conhecimentos e visões novas e inovadoras sobre os animais. Aqui é a Thaís, junto comigo está o Guilherme, e hoje a gente vai falar sobre vínculo e conexão a partir da experiência que a gente está tendo com uma cachorrinha que está sendo nossa hóspede. Se você não faz ideia quem que é, o que está acontecendo, a gente está com a Simone, que é uma Golden, que veio ficar hospedada 20 dias aqui em casa. A gente já está no final dessa hospedagem, faltam só 3 dias para ela ir embora. A gente já está até triste, sentindo falta dela. E desde que ela chegou, a gente só tinha visto ela uma vez antes dela vir ficar hospedada. Então a gente foi fazer uma consulta, conheceu ela e aí ela veio para cá. E a nossa prioridade a partir de então é da gente estabelecer essa relação, essa conexão, esse vínculo com ela, já que ela precisaria se sentir segura, confiar na gente, conviver com a gente. E aí a gente foi colocando em prática várias coisas que a gente sempre compartilha, que está por trás de tudo que a gente faz. E hoje a gente quis trazer um pouco do que a gente notou nela, quais foram as transformações, como que foi todo esse período aí da gente focado em estabelecer esse vínculo com ela. E aí, só queria, antes do Guilherme falar, só também deixar muito claro um ponto muito importante de que a Simone também está passando por um período de ajuste de alimentação e a gente até aproveitou isso para praticar ainda mais o vínculo e a conexão além do petisco, sem a recompensa alimentar. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente usou outros tipos de recompensas, a gente realmente se baseou muito no afeto, na comunicação, no vínculo, para ela se sentir recompensada pelas coisas, e a gente não usou recompensas alimentares praticamente para nada. Foram momentos muito pontuais, por exemplo, de mordedores, ou um exercício muito específico, técnico mesmo, de adestramento, que ela comeu um pedacinho de petisco. Todas as outras comunicações foram puramente através do reforço do vínculo, né? Então isso é muito legal já de deixar claro para você entender o que está por trás de tudo que a gente vai comentar aqui. Sempre que a gente tem essa oportunidade de hospedar cães, principalmente cães que a gente não tem muita relação, é onde a gente mais precisa colocar em prática uma série de conceitos e aprendizados que a gente teve a oportunidade, né, de ter ao longo de todos esses anos. Principalmente quando a gente enfrenta essa questão de limitação em relação à recompensa alimentar, né? A gente, e não só a gente, mas todo profissional que em algum momento trabalha com adestramento, com mudança de comportamento dos animais, né, se apoia muito nas recompensas alimentares, no uso realmente dos alimentos e de petiscos e tal, para ficar sinalizando de que está tudo bem. E esse foi um grande desafio para a gente, realmente exigiu muito do nosso raciocínio, né, de como a gente preparar cada situação, de como a gente conduzir as situações de convivência entre a gente aqui, para transformar só a maneira e o jeito que a gente interage, o jeito que a gente brinca, em verdadeiras recompensas que estreitaram o vínculo dela com a gente. Então a gente vai começar falando de alguns sinais aqui que a gente percebeu, né, de que realmente a gente conseguiu chegar onde a gente queria, a gente conseguiu construir uma boa relação com ela. E eu acho que é super importante a gente compartilhar isso, porque se você também tem algum ponto que entende que a relação com o seu cão precisa de alguma maneira ser melhorada, a comunicação entre vocês poderia ser melhor, tem situações que vocês passam juntos que não são tão agradáveis assim para você ou para ele ou para os dois, né? É muito disso que a gente quer compartilhar, de que existe uma maneira diferente de você conduzir as coisas, mesmo que não tenha comida na mão o tempo todo, né? Não chame a atenção dele para um petisco, e de que sim, você consegue observar mudanças. Então tudo que a gente vai falar aqui, se você propor um pouquinho de mudança no jeito que as coisas acontecem para o seu cão, e se você identificar esses sinais que a gente vai comentar como algo que aconteceu de consequência, é sinal de que a relação de vocês e o vínculo está cada vez melhor. Isso é muito legal. O primeiro ponto assim que eu super reparei foi de que a Simone antes ela não estava nem aí quando a gente chamava o nome dela, né? Principalmente nos primeiros dias, ela ficava deitadona, descansando. Eu não sei se ela estava relaxando, se ela estava dormindo, enfim, mas invariavelmente a gente falava um Simone, vem pra cá e tal. E ela simplesmente, às vezes ela nem levantava a cabeça, ela só movia o olho assim, olhava e falava, tô de boa. E não vinha interagir, não demonstrava uma grande
animação pelo que poderia vir a acontecer. E ao longo dos dias a gente foi mudando esse jeito dela enxergar o nome dela, dela ver realmente quando ela ouve o nome dela, boas coisas podem acontecer, principalmente por causa de um outro fator muito importante que a gente identificou. Quando ela ouvia, por exemplo, um Simone, vem aqui, Simone, vem, ela já olhava muito desconfiada, ela dava 2 passos para trás, já achando que algo não tão legal assim poderia vir a acontecer, como tomar remédio. Ela toma um comprimidinho todos os dias e a gente notou que só da gente se aproximar do frasco às vezes e olhar para ela, já gerava aquele olhar de desconfiança, de ferrou, agora é uma hora ruim aqui no meu dia. Então a gente desassociou completamente o nome dela, o comando vem, né, a gente chamar para interagir dessas horas ruins. Então a gente já comentou também em outras lives e outro podcast de como é importante a gente diferenciar as situações para o cão. O cão a gente não usar comandos e comunicações que existem para sinalizar coisas boas, como um vem até aqui, vem brincar, ouvir o nome de que algo bom vai acontecer, para momentos ruins, como vem aqui e prende na coleira, vem aqui, vai tomar banho, vem aqui e cata no colo para ser manipulado pelo veterinário. Então a gente tem que fugir ao máximo de associar os nomes e os comandos positivos, as coisas legais que a gente comunica assim, para consequências que para o cão às vezes não são nada interessantes. Então a gente identificou isso de que agora um simples si já é suficiente para ela olhar. Ela até veio aqui animadinha do lado agora. E ela já vem realmente com o rabinho mais em pé, não vem com aquela cara de desconfiada que vinha antes. Ou ela nem vinha, né? Nem Ela nem vinha. olhava. Um outro ponto muito importante foi a comunicação. Então, como a gente não poderia ficar usando petiscos para sinalizar de que está tudo bem, né, de que não é um perigo, a gente precisou alinhar muito a comunicação. É lógico que com os cães não dá para a gente ficar verbalizando todo, construindo frases longas. Olha, de agora vou colocar a coleira em você para a gente passear, né? Não é uma comunicação assim que a gente está dizendo, mas a gente passou a sinalizar verbalmente tudo o que iria acontecer, de agora espera, agora pode ir, agora sobe no carro, agora desce do carro, agora pode sair pela porta, agora pode entrar pela porta. Tudo isso ajudou muito ela a nos ter como referência, a ela prestar atenção na gente para entender o que ela precisava fazer a partir dali. E não simplesmente a gente partir do princípio de que se ela andasse rápido demais na nossa frente no passeio, a gente tinha que segurar um pouco a guia, sabe? Virou algo realmente de um momento juntos, onde ela entendeu que o melhor caminho sempre é prestar atenção no que a gente está comunicando. E principalmente, que é um hábito muito grande também, provavelmente se você tem um cachorro treinado, você também faz isso, é evitar ficar o tempo todo colocando a única comunicação como sendo senta. Então vai ganhar alguma coisa, senta, vai sair pela porta, senta, vai descer do carro, senta. E aí a única comunicação realmente vira o senta, e às vezes ele pode sentar automático, sentar prestando atenção de verdade em você, né? Então a gente também trabalhou tudo isso de outras formas, sem pedir o senta, que ela sabe senta, deita, fica. E aí a gente trabalhou essas outras comunicações, por exemplo, o espera, onde ela só precisa esperar, ficar parada, e aí ela espera antes de sair pela porta, né, pra rua, antes de descer da porta do carro, antes de entrar em casa nos dias que estava chovendo, que eu queria limpar a pata dela. E ela começou a entender que o espera é ficar paradinha até ser liberada. E que boas coisas acontecem depois que ela espera, vale a pena esperar, essa é a maior Sempre. sacada. Tudo que a gente está falando sempre aconteciam coisas boas depois, isso é muito importante. Falando de coisas boas, uma outra grande mudança que a gente notou foi ela criar vínculo não só com a gente, mas também com lugares que antes ela não estava nem aí. E era até um relato da própria tutora. Então ela veio junto com a Simone aqui para casa, uma caminha com a manta dela, um lugar onde deveria ser o preferido, o mais confortável. Afinal, foi o único móvel, né, entre aspas, da casa dela, de mobília, que veio junto aqui nessa mudança e nessa estadia. Então, talvez a única referência que ela deveria ter seria a sua caminha, e ela não estava nem aí, ela simplesmente não usava, e isso era até um relato, como eu disse, da tutora. Falou, eu vou levar a caminha, mas ela não dá nem bola. Como ouvimos, né, eu gosto muito, eu levo muito como um desafio, às vezes, esses comentários. Falo assim, então beleza, então vamos fazer a Simone... Ariano, né?
vamos fazer a Simone adorar a caminha. E então, como eu precisava criar vínculo com ela e com a caminha, onde eu passei a ter os melhores momentos de interação com ela, obviamente foi em cima da caminha dela. E hoje em dia a gente já super observa que virou realmente um porto seguro, virou um lugar onde ela consegue relaxar. Às vezes ela ganha algum mastigável, algum brinquedinho de roer e ela sozinha vai para a cama. Ou quando a casa está sendo arrumada, a gente está fazendo uma faxina aqui, se a gente direciona para a cama e pede para ela ficar lá com o brinquedinho dela, ela super entende e realmente a gente já observou que ela criou um vínculo com esse lugar, lógico, facilitado também a gente direcionar para isso. Então, se você tem 3 camas para o seu cachorro e ele acaba usando sempre a mesma, tem como você às vezes fazer com que ele dê mais valor para outros ambientes, outros locais que para ele pode hoje em dia passar batido e ele nem repara que é um lugar pensado, né, e montado para ele ficar tranquilo. Outra comunicação muito legal que a gente criou com ela foi o busca, porque afinal ela é uma Golden, se você não sabe, cães como os Retrievers, né, que são cães que recolhem as caças, eles foram criados para isso. Então, principalmente Labrador e Golden, que são os mais populares, eles adoram ficar com coisas na boca. Então, quando eles ficam um pouco mais ansiosos, eles pegam alguma coisa na boca e ficam carregando e fazendo festinha. E a Simone também, como uma boa Golden, mas em vários momentos ela ficava um pouquinho mais animada, um pouco ansiosa por algum motivo e não tinha nada perto para ela. E aí a gente estabeleceu essa comunicação de busca, apontando para um lado onde a gente via ou onde a gente sabia que tinha ou o brinquedo, ou o casco que ela rói, ou alguma outra coisa dela. E aí ela começou a entender que quando a gente falava busca, ela ia procurar alguma coisa ali, encontrava, e aí a gente fazia festinha para ela e tinha essa interação juntos. E uma outra consequência disso, que faz até os humanos terem mais vínculos com os cães, melhorar o vínculo com os cães, porque os cães acabam às vezes fazendo coisas que a gente considera erradas, nessa dela querer pegar tudo com a boca, a primeira escolha sempre eram pertences humanos, sempre era um chinelo, um sapato, alguma O coisa que que a estava gente por que perto, estava né? por perto e ela tinha como referência procurar algum objeto humano para segurar na boca, que na visão dos cães é como se estivesse interagindo diretamente com esse humano. E a partir da gente perceber isso, esse busca foi sempre direcionado a brinquedos dela, a gravetos no quintal, ao casquinho que ela gosta de roer, e hoje em dia já virou muito mais automático. A gente não precisa mais ficar policiando se as nossas havaianas vão virar um mordedor para ela. Ela simplesmente não demonstra mais interesse em morder os nossos objetos pessoais e ela busca realmente interagir através dos materiais e dos brinquedos que ela entendeu que é o que traz a Que atenção, são os dela, né? que são os dela. E aí, até dentro dessa questão de brincadeira, a gente notou que ela tá demonstrando pra gente, né? Não sei como ela é na casa dela, mas aqui, mais interação com brinquedos mesmo, de jogar pra cima, de sacudir, de rolar em cima do brinquedo, coisas que no começo também a gente não tava vendo. E a gente sabe que é o quanto um cão consegue brincar, é o quanto ele tá à vontade no ambiente. Então tem muita relação. A brincadeira é uma das primeiras coisas que vai embora quando o cão não está confortável, né? Porque não é tão essencial assim para a sobrevivência dele. Então a gente passou a ver ela brincando muito mais, desfrutando muito mais do próprio brinquedo. Essa brincadeira, esse ponto que a Tá falou, eu vou até repetir porque é super importante. Então, a ausência de brincadeira é um dos primeiros indicativos que um cão não está confortável. Então, se o seu cão está em determinado lugar, seja na casa de um parente, na sua casa, num parque ou qualquer lugar, e ele não tem a capacidade de brincar nesse lugar, é sinal de que a situação não está tão confortável assim para ele. Então, para a gente era fundamental observar essa maior vontade, esse engajamento maior numa atividade de brincadeira. É lógico que tem um jeitinho especial da gente fazer isso, da gente conquistar os cães para brincar com a gente em qualquer momento. Aliás, é muito disso que a gente vai falar na nossa imersão no próximo domingo, agora dia 2. Né? A gente vai mostrar como fazer tudo isso, que o jeito de interagir e o jeito de brincar, como isso pode mudar o vínculo, como isso pode mudar a relação com os cães, e foi exatamente isso que aconteceu com a Simone. Então, ela com essa característica de segurar tudo com a boca, um dos grandes indícios de que o vínculo e confiança na gente aumentou muito
é que ela passou a soltar os brinquedos com muito mais facilidade. Às vezes até por comando a gente conseguiu mostrar para ela de que a brincadeira é super legal se ela solta também. Ela não precisa ficar insegura de que a gente vai arrancar um brinquedo dela. A gente nunca fez isso. A gente nunca também tira o brinquedo dela do nada, some e interrompe a brincadeira de uma hora para outra. E isso tem uma consequência, né, em todos os outros momentos de brincadeira. Como, por exemplo, brincar com mais intensidade, naquela de pegar um brinquedinho e chacoalhar com a cabeça, assim, como se ele estivesse querendo destroçar um bichinho que ele pegou. Ela tem feito isso com mais intensidade e por mais tempo. No começo, quando ela estava muito receosa aqui em casa, ela simplesmente pegava, ficava andando de um lado para o outro com o brinquedo na boca e simplesmente soltava. Você via que ela não estava realmente desfrutando desses momentos. Ela realmente só estava pegando alguma coisa para ocupar a boca como uma maneira de lidar com o estresse. Que tem também como consequência, né, e aí acho que é um fruto de todo o que a gente disse, de toda a relação, um comportamento que às vezes incomoda muito os tutores, que são cães que montam nas visitas, montam em pessoas que eles não conhecem tão bem, montam para, de alguma maneira, se sentirem um pouco mais seguros e menos ansiosos. Então, muita gente acha que isso às vezes é relacionado ao lado sexual, né? Porque parece com uma cópula, mas muitos dos cães eles procuram montar, principalmente nas pessoas que eles não conhecem tão bem, para aliviar esse estresse de lidar com um desconhecido. E isso diminuiu muito de frequência. Só nas horas que ela está muito animada, ela está E muito geralmente ansiosa. não tem nada perto dela pegar, Se não né? tem, ela não tá com nada na boca, aí ela tenta montar na gente ou na moça que ela conhece que trabalha também na casa dela, sabe? Mas isso diminuiu muito de frequência, então mostra realmente que ela está conseguindo ficar muito mais estável e menos insegura na presença de pessoas que antes geravam essa insegurança para ela. E a gente filmou várias coisas, várias situações que a gente, né, tá falando aqui, principalmente para mostrar como ela responde, o que está acontecendo, como que está sendo feito. E aí a gente vai compartilhar tudo isso também na nossa imersão Sintonia Perfeita, a arte de se conectar com o seu cão, que é agora nesse domingo, dia 2/7. O link está aqui na descrição. Se você não puder participar ao vivo, não tem problema, vai ficar gravado e a gente vai deixar disponível lá depois para você poder assistir. Isso. Se você está ouvindo esse podcast a tempo e quiser se inscrever, a gente vai adorar ter você com a gente. Se você está ouvindo depois do dia 2, já se inscreve na lista de espera para participar da próxima também, porque com certeza a gente vai cada vez mais trazer sobre isso. E a gente espera que tenha trazido um pouco mais de clareza sobre o que o vínculo, a conexão pode fazer por você, pelo seu cachorro, pela relação entre vocês. Então, a gente não treinou nada de obediência, né, de comandos, foi muito mais estabelecer uma relação mais fluida, mais natural, mais realmente a partir de uma confiança e uma boa comunicação com ela. E aí a gente já notou pequenas mudanças, pequenas grandes mudanças que demonstram o quanto ela passou a confiar na gente mesmo e realmente se conectar, né? De seguir nosso direcionamento independente do que esteja acontecendo. É isso. Eu espero que essas informações tenham somado aí para a convivência entre vocês. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, sugestões de temas para a gente trazer aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e até o próximo episódio.